professor e crítico literário Raoni Wapaia apresenta a nova edição do livro Doutrina do Engrossamento, de Graciano Neves. Nome importante para a política, Neves publicou em 1901 a obra satírica, que é um ensaio sobre a bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política brasileira. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe, esse é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com o professor e crítico literário Raoni Wapaia. Raoni, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi, pelo convite. Eu acho que é uma proposta fantástica do programa. A gente quer apresentar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Então, eu estou aqui na nossa mesinha, conversamos já bastante nos nossos bastidores sobre esse livro que é o Doutrina do Engrossamento. Na verdade, é uma organização e nova edição de sua autoria, mas de um livro que foi publicado em 1901, não é isso, Raoni? Isso, perfeito. Um livro de Graciano Neves. Eu queria que você contasse, assim, só para a gente começar, né, o nosso bate-papo, só para a gente se situar, como que surgiu esse projeto, né, de estudar essa obra e fazer uma nova edição dela? Gabi, olha só, a minha proposta de pesquisa, né, hoje eu realizo um projeto de doutorado na UFRJ, em que eu me debruço sobre a Belle Époque brasileira, sobretudo a Belle Époque carioca. E é um pouquinho de tentar entender o Brasil. O meu objeto de estudo é a sátira política. E aí, dentro desse momento histórico do Brasil, né, eu falava um pouquinho para você das transformações que a gente tem da passagem do Império para a República, elas garantem aí a nossa entrada na modernidade. Então, é um momento importante para a gente entender o Brasil, né? Quando é proclamada a República, né, quando tem o golpe que institui a República no Brasil, a família real portuguesa ela é banida, a corte vira a capital federal, as províncias viram os estados. Então existe um conjunto de transformações que vão chegar também no dia a dia da metrópole carioca. Então você tem transformações urbanas assim assintosas. O Rio de Janeiro vai passar por uma grande reforma, é a chegada das grandes lojas na Rua do Ouvidor, do Rio de Janeiro. E tudo isso vai impactando muito na forma de sensibilidade das pessoas, na sociabilidade daquele momento que é a modernidade no Brasil. Nesse momento, a gente tem um protagonismo muito grande da imprensa, né, dos escritores que protagonizavam sua publicação nos jornais da época. E o Graciano Neves está nesse contexto. Ele está inserido nesse contexto. Ele termina o curso dele de medicina, ele nasce em São Mateus, termina o curso dele de medicina no Rio de Janeiro, em 1889. E quando ele volta para o Espírito Santo, ele funda um jornal, a Folha do Norte, lá em São Mateus, em que ele passa a fazer uma oposição muito contundente a Deodoro da Fonseca. Então, nesse contexto, ele ganha notabilidade política. E a gente percebe, e a minha pesquisa ela parte em torno disso, né, o quanto os intelectuais têm um protagonismo muito grande na política nesse momento, e como eles fizeram das letras a sua arma. Né? E aí o Graciano Neves, que é o nosso autor aqui da obra que a gente está organizando, é um autor que vai se colocar no cenário político a partir justamente dessa habilidade literária, dessa capacidade de sintetizar um momento histórico da época. Você trouxe, ou foi nessa preocupação em algum momento de trazer algo novo nessa edição, porque você fez a organização e o estudo dessa obra. O que a gente pode dizer que tem de novo nessa nova edição? Esse é um ponto importante, né? Porque o que acontece, tradicionalmente, atribui-se a modernidade a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922. E existe um esforço da crítica literária em tentar entender mais os prolongamentos desse momento histórico, né? E a gente começa, então, a ver uma preocupação do crítico literário com esse período da Belle Époque, que vai de 1890 a 1920. E aí, ao organizar esse livro de sátira política, do Graciano Neves, que é uma obra de 1901, publicada por uma grande editora, que é a Laimert, na época famosa pelos almanaques que publicava durante o Império, ela é uma obra que acabava sendo perdida, e grande parte da produção literária desse período foi perdida, né? O próprio Lima Barreto tem sido cada vez mais redescoberto nesse momento histórico, né? Então, quando a gente olha para o Graciano Neves e começa a perceber a importância histórica dele, é necessário garantir uma produção, um livro
que converse com o leitor e que mostre as nuances daquele momento histórico. Então o livro está todo enriquecido com notas de rodapé. Essas notas, na sua maioria, são ilustradas, para a gente poder perceber um pouquinho do repertório do autor, que é um autor humanista, que é um autor que se refere a Teofrasto na Grécia Antiga, que se refere a La Bruyère no Renascimento francês, a Molière, a Thackeray na Inglaterra vitoriana. Então, dar conta desses hipertextos, dessa intertextualidade, requer um cuidado muito forte na edição, e esse foi um cuidado que a gente teve, né? Então essa edição está enriquecida com notas. Além das notas, a gente fez algumas lâminas que ambientam historicamente nesse momento da Belle Époque, sobretudo apontando para o momento das convulsões políticas e da caricatura. Esse é um ponto muito importante, porque a arte, essa arte do bico de pena, né, que muitas vezes fala muito mais do que a palavra, ela ganha notoriedade nesse período da Belle Époque. São os grandes caricaturistas que começam a fazer gravuras, zombar de toda a situação política e econômica que o Brasil passava por então. Você falou de sátira, né, e da caricatura. E aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que seria essa teoria, né, que eles chamam, que é o nome do livro, doutrina, né, na verdade, doutrina do engrossamento. Traz um pouquinho pra gente o que é isso, Raoni, pra gente entender. O livro é muito divertido, né? É uma leitura que a gente defende que ela deve ser refeita por quem não fez, porque ela é cada vez mais atualizada nesse projeto de república nosso, né? A leitura começa fazendo uma justificativa histórica, de onde que veio o engrossamento. Engrossamento, para o nosso leitor, nosso espectador entender, é puxa-saco, né? É a bajulação, é o puxa-saquismo. E aí o que acontece? Há toda uma trama textual. Primeiramente, o livro é publicado sob um pseudônimo. Na época, o autor do livro se assina como M. Guedes Júnior, um ex-deputado federal. Um ex-deputado federal que escreve uma doutrina ensinando aos jovens que querem ingressar na política que a melhor forma de ascender na política é o puxa-saquismo, é a bajulação. E qualquer outra forma diferente dessa é mera ingenuidade. E ele dedica o livro ao Congresso Federal, dizendo que é a casa mais ilustre que poderia receber aí a dedicatória desse livro. Aí tem um fato curioso, que é Vice Perdido, que nessa edição a gente recupera, que é de 1901, que é um prefácio assinado por um senador chamado Melício Seixas, que também faz parte do jogo ficcional, Gabi. Isso é legal, porque ele havia nas tramas da imprensa muito essa questão do pseudônimo, né, de você assinar com outro nome e de envolver os leitores nesse contexto. E o senador, ele meio que faz a doutrina valendo, né? Porque ele é extremamente bajulador no prefácio dele, exalta o tempo todo. Já coloca em prática a doutrina. Já coloca em prática a doutrina, é verdade. E aí começa o livro com essa justificação histórica que eu estava dizendo, né? O primeiro impacto a gente lê que ele meio que faz uma paródia de Marx na época, né? Ele começa a dizer, os manifestos de Marx têm uma pegada histórica muito interessante, né? Apontando esse espectro que rodava a Europa, de uma revolução iminente. Ele faz todo um resgate histórico dizendo que não tem revolução nenhuma. Então o jogo de humor já começa com essa ironia que ele aborda os textos revolucionários da época. E o Graciano Neves, o que ele vai mostrando para a gente? Que ele está antenado com esses debates de ideias. Então ele faz uma teoria científica para dizer para a gente que no fundo nós somos pessoas preocupadas com nossos próprios interesses e que a gente precisa entender que a burguesia é o centro do poder e que temos que capturar a vaidade daquele que está, a autoridade, aquele que está no poder. A partir dessa leitura do seu estudo, né, Raoni, você como crítico literário e se debruçando sobre essa obra, não só sobre essa obra, mas sobre o contexto, né, histórico em que tudo isso aconteceu, e aí eu vou fazer uma pergunta, mas talvez seja mais uma reflexão do que uma resposta que eu esteja esperando. O que tem de moderno nessa obra? Pois e aí, quando ele conclui essa análise dele, ele passa propriamente a dar as dicas de como se comportar. E isso, infelizmente, é muito moderno na República Brasileira, quando você percebe que as instituições elas estão muito à mercê ainda do aspecto da autoridade. E é isso que ele trabalha muito no texto, né? Então, elementos que fazem parte do cotidiano político brasileiro, como o clientelismo, o favorecimento, né, de grupos em detrimento de outro,
a falta de sinceridade, o jogo político, as artimanhas para se conquistar poder, elas permanecem muito atuais, né? Sobretudo no momento histórico que a gente vê as instabilidades institucionais sendo modificadas a todo momento, a gente pode imaginar o grau de influência que esta ou aquela autoridade tem na composição dos favores e as benesses que precisam ser feitas, né? Então, Graciano Neves, ele se torna muito atual e, na verdade, essa produção literária do momento, ela é muito importante para a gente entender o Brasil, né? A cada momento a gente vê as pessoas lançando reflexões do tipo, esse país está acabado, como chegamos nesse momento? Na verdade, nós já estamos dele há muito tempo, né? O próprio início da República é um início mal resolvido, né? A gente assume a República, não resolve a questão da escravidão, começa um processo de urbanização equivocado e começa um projeto de Brasil que vai se conflitar com as necessidades que o Brasil possuía então. Ler Graciano Neves e ler os autores da Belle Époque é tentar interpretar um pouco do Brasil. A gente percebe que as contradições da República já estão presentes desde o início dela. Nesse sentido, você considera que esse livro e livros também, né, dessa época, novas edições, eles são voltados para qual público, Raoni? Porque muitas vezes, por ser uma obra que você se debruçou dentro do seu estudo acadêmico, né, do curso de mestrado e agora doutorado, às vezes a gente tem a impressão de que é voltado para a academia, né? Como que você trabalha isso? Para que público você indicaria esse tipo de leitura? Pois a proposta do trabalho é fazer com que essa obra circule mais, né? Ela é um patrimônio literário e um patrimônio literário brasileiro, do Espírito Santo, não importa, que circule mais porque é uma obra atualizada. Agora tem um fato muito interessante na sua pergunta, que é o seguinte, que o Brasil é um país que nasce como um país de analfabetos. Mas nesse momento, as publicações, as tiragens de jornais e revistas, elas tinham 15 mil, 20 mil exemplares e eram tiragens semanais, né? Livros como esse saíam com tiragem de 5 mil exemplares. Então, a gente entende que existia um público que consumia isso na época e fazia parte do jogo social, do arranjo social, a produção literária. Então, a gente está entendendo a literatura mais do que a literatura, mais como uma prática discursiva mesmo, né? Então, atualizado, acho que cabe uma leitura para todos, por isso que a obra tem essas notas, tem esses, vamos dizer assim, itinerários de leitura. É uma obra que é para ser consumida pelo grande público. Leitura e reflexão, né, Raoni? É verdade. A gente está encerrando nosso primeiro bloco, mas eu tenho muito assunto ainda pela frente. Obrigado. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o professor e crítico literário Raoni Uapaya. Raoni, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa nova edição, né, do livro Doutrina do Engrossamento, um livro de Graciano Neves, que foi publicado em 1901, e você traz esse trabalho de uma nova edição, né, acrescentando notas, falando um pouco sobre esse cenário. E eu queria, assim, não posso deixar de aproveitar a sua passagem aqui no programa para trazer um pouco temas mais contemporâneos, eu acho, com relação à literatura, né, ao mercado literário. Eu sei que você tem uma carreira, né, acadêmica, de sala de aula, grande experiência em sala de aula, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Alguns temas, Raoni, a gente sempre conversa aqui, né, no programa quando eu entrevisto ou pesquisadores ou professores da área, que é com relação a esse mercado literário, né? E aí existem diversos questionamentos, diversas reflexões. Como que você vê o mercado literário hoje aqui no Brasil? Tem essa questão das livrarias estarem fechando e aí tem uma percepção de que as pessoas estão lendo menos, de que o público leitor brasileiro hoje ele está muito restrito. Como é que você vê isso? Gabi, olha só, quando a gente fala, né, nas formas de circulação do texto literário, realmente para mim um assunto que me instiga muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Belle Époque, essa literatura está circulando nos jornais da época. Essa visão de uma literatura num suporte livro, bem comportada, na livraria,
ela é uma visão assim, mais recente, né? A gente fala que é da Library Public, inglesa, né? Que começa a ter aqueles espaços de depósito de livro, em que as pessoas podem circular. E o Brasil vive uma eterna contradição, né? Então, se a gente pensar no contexto local, realmente as livrarias perderam uma importância muito grande e a gente tem uma literatura que continua, sim, muito aquecida, tá? Eu diria hoje que a gente tem muito mais leitores hoje. A internet, ela é um ponto de encontro fundamental para isso, tanto para o autor fazer divulgação do material que está sendo publicado, como também para conquistar novos leitores. Então a gente hoje está muito mais antenado com a produção literária. Só que a produção literária hoje, ela perpassa algumas opções estéticas diferentes, né? A gente tem aí, durante um bom tempo do século XX, ainda a literatura resistindo no espaço do livro. Hoje a literatura, ela tem muito da performance, ela tem muito da autobiografia, ela tem muito da biografia, da instalação, está muito atravessada para o audiovisual, para o cinema. Então, uma boa amostra da literatura contemporânea está conversando com o cinema contemporâneo e está conversando com as instalações urbanas, sobretudo nas grandes metrópoles. Essa literatura está circulando em espaços que não são mais espaços restritos de livrarias, né? Então, quando você começa a ler os autores contemporâneos, são autores que estão trazendo muito de si, né? Então, a gente tem a separação do autor e obra acontecendo durante um bom período do século XX. E agora a gente tem uma fusão do autor e obra, né? Você quer saber o bastidor daquela obra sendo produzida, aquilo é real, aquilo faz parte da vivência, ele acredita realmente naquilo. E o jogo ficcional, ele se torna sofisticado na medida em que o leitor participa dela. Então, acho que um grande aspecto da literatura contemporânea é a participação do leitor. Ele quer mais, ele quer saber mais do autor, ele quer participar do processo de construção do autor, ele quer mergulhar no universo do autor. E aí você tem, por exemplo, os eventos que são as feiras literárias, as festas literárias, que são eventos assim que movimentam pessoas e muitos investimentos justamente em torno da literatura, mas aí não é só mais a literatura, é em torno do livro, da prática discursiva literária. E nisso tudo, você comentou da internet, eu acho que não tem como a gente não falar dela, né? Esses novos formatos, né? Tanto do e-book e as pessoas também publicando muito, você falou do formato clássico do livro, mas utilizando muito a internet como forma de publicação, ou nos blogs, né? Hoje nós temos também leitores que fazem críticas na internet, resenhas de livro, e os outros leitores acabam buscando eles como referência do que ler, né? De indicações. Como que você vê isso tudo, Raoni? É uma mudança muito grande, né? Como que você vê isso? Na verdade, eu vejo como natural. Eu encaro de uma maneira positiva. Eu vejo isso como uma positividade, né? Porque realmente, você quer ler uma obra dentro daquele universo que tem nas prateleiras da livraria, como você vai escolher? Aí você tem os youtubers fazendo resenhas de livros super descontraídas e numa proposta atraente, isso captura leitores, né? Ao mesmo tempo, tem um espaço muito grande para os cânones, né? A gente nunca deixa de ler Stendhal, Shakespeare, ler Molière, quando eu estava citando agora, não importa qual seja o gênero, você se volta para o passado porque tem uma busca também do passado como uma referência de uma boa literatura, vamos dizer assim, uma literatura que se sustenta durante a história. Então eu vejo de maneira muito positiva, com muita positividade, sobretudo porque a gente se reinventa o tempo todo em novos suportes, né? Então você tem aí, por exemplo, na década de 80, 70, 80, em algumas cidades brasileiras em que a censura era muito forte na ditadura militar, os livros circulando de maneira marginal, de maneira artesanal. Isso também foi uma experimentação. Esse dia eu estava vendo notícias na Dinamarca de bibliotecas humanas, né, que você chega lá e escolhe alguém, né, e essa pessoa vem para te contar a história, né? E como essa figura do contador de história, ela sempre foi muito forte na nossa cultura, e por que eu vou desprezá-la como uma fonte literária, né? Ela é uma fonte literária, né? Então, diversas culturas têm a narrativa oral como uma narrativa a ser sustentada. Então, essas experimentações, o oral, o escrito, o vídeo, na internet, fazem parte do cenário hoje, né? Eu acho que faz parte, é papel do crítico literário entender isso e interpretar, e realmente propor estudos qualificados sobre isso.
E nesse cenário, os clássicos, né, eles continuam tendo o seu lugar garantido? Ou você acha também que talvez os novos leitores, né, e a juventude tem perdido esse contato com os escritores clássicos, digamos assim? Eu acho que não. Eu acho que os clássicos continuam tendo um espaço privilegiado, né? E aí tem que perceber o seguinte: quando a gente pensa no clássico, que a gente chama do cânone, né? Um dos textos que mais influenciou a literatura ocidental é a Bíblia. Então, o texto bíblico tem sido lido, né, em versões atualizadas, corrigidas, revisadas, mas é uma fonte de narrativas assim fantásticas, pensando nela do ponto de vista de uma literatura. E o clássico continua sendo lido. Eu acredito, Gabi, eu sou otimista, que o público leitor está aumentando. Ele tem aumentado porque, de alguma maneira, a literatura, não mais a literatura isoladamente, então a gente inclui aí o cinema, o audiovisual, a literatura é um espaço que trabalha com a subjetividade. Então, de alguma maneira, não tem como você participar de uma narrativa, ler um romance, e aí eu tenho um carinho muito especial por essa forma, o romance. Eu acho que é uma forma muito contemporânea, atravessa o século XIX, século XX, eu acho que é muito atual, mas a poesia também trabalha com a subjetividade do leitor. É difícil você não se ver em algum dos personagens, é difícil você não se frustrar com algum dos personagens, às vezes sofrer junto. Então a literatura, ela ganha força, mas ganha nicho, né? Eu acho que a sociedade, com as aproximações possíveis com a internet, ela vai se construindo em nichos, né? A música também observa o mesmo fenômeno, né? Então a gente tem menos os efeitos de massa, que existem ainda, né? Mas mais os efeitos de grupos fechados, e aí a literatura clássica, ela continua forte, né? A literatura clássica continua forte, mas nesse cenário, e o best-seller, a figura desse best-seller, né? Em que as pessoas esperam o lançamento e a pré-venda nos sites, e as pessoas compram antes dele estar disponível, já reservam o seu livro. Como que você vê essa figura desse best-seller que vende muito e muito, muito, e daqui a pouco ele está no cinema? Você acha que é uma literatura, e aí não vamos entrar em nenhum livro, autor específico, mas é uma literatura menor, talvez esses leitores devessem valorizar mais os clássicos? Ou você acha que é só uma mudança, não tem... Eu acho que é uma prática social, eu acho fantástico, né? Tem um autor que é um page turner, que a gente fala, que você começa a folhear uma página e não consegue parar, porque ele realmente captura, e aí né? Os autores também, eles viram quase uma celebridade, Sim. Né? Se a gente for parar para pensar. Essa é uma marca do contemporâneo. O autor é uma celebridade, o autor é uma figura a ser explorada, né? Eu vejo com um ar muito positivo. Primeiramente porque eu acho que um best-seller, um livro que é vendido assim em grandes quantidades, é um livro que é sempre uma porta de entrada para a leitura, né? Não importa qual seja o espaço de meditação que você faz em cima de uma obra, se você ficou uma hora do dia lendo, 15 minutos dentro do ônibus lendo, ou ficou o fim de semana todo lendo, de alguma maneira você está se acostumando com uma prática que é uma prática cultural instituída pela forma burguesa de viver contemporânea. Então a gente precisa entender que ela existe, né? Eu fico mais entristecido quando a pessoa realmente não tem acesso à cultura letrada, que ela tem e ela existe, ela é muito forte. E quando você fala em uma literatura comercial, esse é um ponto importante, Gabi, eu diria que o mercado editorial, desde já do século XVIII, é o mercado mais globalizado que tem. É lógico que o cinema ganha força depois, mas é um mercado em que você discute os próximos lançamentos. Então, hoje estão sendo discutidos nas feiras literárias, nas bienais, quais são os títulos que a gente vai ler em 2019, né? O que vai ser traduzido para o português, o que não vai ser, como vai ser traduzido, como vai ser lido, tamanho da tiragem. E aí, o grande escritor, ele faz por encomenda mesmo, né? Então, acho que esses fenômenos de massa, eles são importantíssimos e eles sempre existiram também, né? Na Belle Époque também a gente tinha muita literatura pornográfica circulando nessas tiragens gigantescas, mas eram literaturas chamadas de marginais, estavam fora do circuito erudito, vamos dizer assim. Raoni, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, mas eu também quero aproveitar e pedir para que você dê dicas para os nossos telespectadores de livros, pode ser lá nos clássicos ou mais contemporâneos. O que você indicaria para o pessoal de casa? Então eu vou fazer uma dica especializada
na Belle Époque, né? Eu vou convidar os autores, os leitores, né, que assistem o programa a conhecer um pouco de Lima Barreto. Acho que Lima Barreto está sendo bem discutido esse ano. Há todo um festejo em torno da obra dele, mas é um autor pouco lido ainda, né? Os romances de Lima Barreto são assim realmente geniais. Ele tem uma pegada muito contemporânea, porque tem muito dele estar presente nas obras, né, de uma autobiografia. Queria convidar qualquer romance do Lima Barreto, Triste Fim do Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminhas, as biografias que estão sendo lançadas sobre o Lima Barreto também são geniais. Lima Barreto é um bom convite para discutir o Brasil, acho que é a dica que eu dou hoje para o nosso espectador aí. E um momento também importante. É verdade. Muito obrigada, Raoni. Obrigado, Gabi. Tchau, tchau. Bom, nosso programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, o seu canal cidadão.